Fala pessoal, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e veio uma pergunta que a gente preparou esse vídeo exclusivamente para essa pergunta. Porque, se você não sabe, a gente é cristão, a gente segue a Cristo e a gente tem algumas direções que a gente segue, alguns entendimentos que a gente tem, alguns princípios, e a gente vai estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Bom, vocês devem pensar, o que isso tem a ver com esse canal de vocês? Tem tudo a ver. Retrata muito da nossa vida, do nosso dia a dia, de todo o nosso cotidiano. E expressa muito quem nós somos. Fique aqui até o final desse vídeo e você saberá um pouco da nossa visão sobre reino. Então vem com a gente e seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Bom, pessoal, hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco sobre cultura do reino dentro de um relacionamento. Seja ele um relacionamento de casal ou qualquer outro relacionamento que você tenha com outra pessoa. Isso é relacionamento, óbvio, né? É claro. Então, para ficar algo mais fácil, nós vamos separar cultura e reino. Cultura nada mais é do que um modo de vida. O seu dia a dia expressa muito a cultura que você é inserida. Por exemplo, nosso país é um país consideravelmente grande. Nós temos vários estados, né? Então, dentro do nosso país, a gente percebe uma diversidade de cultura. Por exemplo, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de se expressar. A gente já percebe que é algo muito diferente de estado para estado ou de região para região. Muitas vezes, só em você olhar para qualquer pessoa, você já percebe a influência cultural daquela pessoa. E vamos falar agora sobre reino. O que é reino? Reino é um lugar que é governado por um rei. Basicamente é isso. E de que rei estamos falando? Como no início falei, nós somos cristãos. O nosso rei é Cristo. E o reino a qual fazemos parte é o reino dos céus. E nisso a gente já começa a integrar sobre todo o assunto de ter um relacionamento inserido na cultura do reino. E como ser um casal inserido na cultura do reino? Quando você faz parte de alguma cultura, você começa a praticar hábitos que é bem forte naquela cultura. Você começa falando igual a todos que estão inseridos naquela cultura. Então, resumidamente, ter um relacionamento baseado na cultura do reino é ter um relacionamento baseado em princípios e valores do reino. Mas que princípios e valores são esses? São princípios de valorização, são princípios de respeito, são princípios de submissão, são princípios de amar ao outro, como Cristo amou a igreja. Isso tudo está baseado na Bíblia. Sobre essa perspectiva de ser um casal inserido no reino, o contexto que a gente vive hoje, a realidade de muitos casais, talvez não seja algo tão fluente desde o princípio do relacionamento, podemos dizer assim. Por quê? Quando ainda eram namorados, não viviam uma cultura do reino estabelecido dentro do namoro. Quando ainda eram noivos, também não tinham uma cultura estabelecida. A base que nós temos para viver uma cultura de reino dentro do nosso relacionamento como casal hoje, a nossa base sempre vai ser Jesus. O nosso espelho sempre vai ser Ele. Nossa, Rara, mas como você fala assim? A base é Jesus? Jesus nunca casou? Realmente, Jesus nunca casou, mas Ele veio de uma família constituída por Deus. Ele tinha pai e mãe, José, Maria, todo mundo sabe da história lá. Eles não tinham só Jesus como filho, tinham outros filhos também. Então, a base de qualquer estrutura de um casal para ser inserido no reino, ter essa cultura de reino, a base é familiar. Sim, e eu falei sobre submissão, eu falei sobre amor, sobre respeito. Eu quero mais uma vez lembrar dessa parte e enfatizá-la, porque é algo que tem sido pegado bem forte contra no mundo de hoje. A submissão da mulher ao marido tem sido, nossa, que coisa horrível, como então a mulher tem que abaixar a cabeça pro homem e tal. Não é isso. Não é isso. Porque, e também, se for comparar, logo, no versículo logo depois, a gente vai botar a referência bíblica que está aqui, está falando que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual será mais difícil? Jesus morreu
pela igreja. Então, um casal que realmente tem um relacionamento dentro dessa cultura do reino, quer dizer que a esposa, sim, é submissa ao marido, ela não é um fantoche, ela não é um boneco de pano, ela é submissa. Essa submissão é baseada no respeito, no amor, no carinho. E também, contrapartida do marido, deve amá-la como Cristo amou a igreja. Esse é o resumo de um relacionamento baseado na cultura do reino. E você aí pode estar pensando, nossa, eu não tenho um relacionamento baseado nessa cultura que vocês estão falando. Ainda há tempo. Se você tem 1 ano de casado ou você tem 30 anos de casado ou mais, é real você viver um relacionamento baseado na cultura do reino. Esteja com seu coração disposto a perdoar. Mesmo com aquelas pequenas imperfeições, ainda há tempo de vocês se corrigirem. Não é fácil no mundo de hoje você lutar contra a maré, você estabelecer um reino de fato que não é visível, né? Porque o reino que a gente fala é um reino invisível aqui no nosso natural, mas ele existe. Você precisa ter fé para entender e compreender o que é a presença de Jesus dentro do seu relacionamento. Quando você tiver esse entendimento, quando você convidar Jesus para entrar no seu relacionamento de fato, aí sim você vai começar a entender, nossa, é possível viver um relacionamento baseado na cultura do reino. E os fundamentos essenciais são o respeito, o amor e a fé em Cristo. Pessoal, esse foi um vídeo bem curto, foi de uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, como a gente falou no início. Existem outras perguntas lá que a gente vai abordar em outros vídeos ainda. Faz lá, vai lá no nosso Instagram e a gente sempre vai deixar caixinhas lá de perguntas lá. Se vocês quiserem que a gente possa fazer algum vídeo falando tal, sobre N assuntos, a gente pode estar fazendo. E aí, achou esse vídeo bem relevante? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha pra geral, vai lá correndo no Instagram, segue a gente também, a gente sempre tá compartilhando coisas legais por lá. E isso é um pouco de Nós Um pra vocês. Até a próxima, tchau, tchau!